E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a interpretar gráficos e fazer a leitura dos mesmos. Mas o que são gráficos? Bem, eles são representações de dados por meio de recursos visuais, e eles têm como objetivo destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Tá, mas como você pode interpretar um gráfico? Eu vou fazer aqui um fluxograma para te ajudar nessa compreensão. Então, inicialmente, nós temos a leitura de informações, e isso vai nos ajudar na compreensão dos dados e também a destacar dados importantes que vão facilitar a conclusão dos nossos dados. Feito isso, nós precisamos coletar informações. E aí, com essa coleta, nós podemos interpretar os dados. E, graças a essa interpretação, nós podemos chegar a uma conclusão baseada nos dados. Então, essa é uma boa maneira de você interpretar um gráfico. Então, eu vou descer aqui para falar a respeito dos tipos de gráficos. Eu acredito que alguns vocês provavelmente já viram. E nós temos aqui três gráficos, que são esses três gráficos aqui, sendo que o primeiro deles nós chamamos de gráfico de setor, que também é conhecido como gráfico de pizza. Por que é conhecido como gráfico de pizza? Porque observe que ele tem um formato de uma pizza. E um gráfico de setores é um diagrama circular em que os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. Então, vamos entender o que este gráfico está dizendo? Então, primeiro, eu tenho no título a frequência do estado nutricional em porcentagem. Isso significa que aqui nós temos 34,3%, aqui nós temos 2,5%, aqui nós temos 49,9% e, por fim, nós temos aqui 13,2%. E aqui ao lado, nós temos as legendas, que mostram cada categoria em um setor do gráfico. Por exemplo, nós temos aqui o sobrepeso, que é representado pelo fundo branco com pontinhos, e isso está representado no nosso gráfico aqui. Então, o sobrepeso equivale a 34,3%. Já a eutrofia, que é representada pela cor cinza, é toda essa parte aqui, ou seja, representa 49,9%. Nós também temos a magreza, que é representado pela cor escura, que representa 2,5%, que é essa parte escura aqui. E, por fim, nós temos a obesidade, que é essa cor aqui, meio esverdeada. Então, aqui é essa cor, que representa 13,2%. Então, esse setor representa a obesidade. Nós também temos o gráfico de coluna, que é este gráfico aqui do meio. E, nesse tipo de gráfico, as suas informações estão apresentadas por meio de barras. Por isso, ele também é conhecido como gráfico de barras. E se nós analisarmos esse gráfico, nós podemos ver que aqui o título é o número de gols, e esse gráfico diz o seguinte, que o jogador amoroso fez uma quantidade de 3 gols. Já o jogador Bebeto, ele também fez uma quantidade de 3 gols. Agora, o jogador Dodô, ele fez uma quantidade de 4 gols. E aí, o jogador Denilson, ele fez uma quantidade de 5 gols. E, por fim, o jogador Ronaldo fez uma quantidade de 2 gols. Ou seja, as informações são precisas e simples nesse tipo de gráfico. Por fim, nós temos o gráfico de linhas, que é este gráfico aqui. Então, este é o gráfico de linhas. E aqui nós temos a renda bruta mensal vezes a porcentagem de renda gasta em saúde. Então, vamos analisar o gráfico e perceba que o gasto mensal está em porcentagem. Isso significa que todos esses valores aqui estão em porcentagens. Agora, vamos analisar
a renda bruta mensal. Por exemplo, uma pessoa que tem renda de 28, ela tem um gasto em saúde entre 6,5% e 7%, ou seja, a renda dela está mais ou menos aqui. Mas o que são gráficos de linhas? Bem, são gráficos que exibem informações com uma série de pontos que são ligados por segmentos de reta. Esse tipo de gráfico é ideal para exibir tendência ao longo do tempo. Observe que aqui nós podemos observar crescimentos, decrescimentos e várias informações ao longo do gráfico. E se eu quisesse construir uma tabela, ou seja, uma planilha de dados, seria possível? É o que eu vou mostrar aqui. Eu vou criar uma tabela e vou mostrar que eu posso colocar todas essas informações nela. Então, uma tabela de dados. E como neste gráfico aqui nós temos o número de gols, na minha primeira coluna eu vou colocar os jogadores. Então, aqui, os jogadores, e na minha segunda coluna eu vou colocar os gols. Então, deixa eu colocar aqui a minha segunda coluna, o número de gols. Ok, os jogadores são Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e, por fim, Ronaldo. Note que o Amoroso ele fez um total de 3 gols, então eu posso colocar aqui 3 gols. O Bebeto também fez 3 gols. O Dodô ele fez 4 gols. O Denilson foi o que mais fez 5 gols. E, por fim, o Ronaldo ele fez 2 gols. Então, nós transformamos um gráfico em uma tabela, que também pode ser chamada de planilha. E observe que nós fizemos este caminho, ou seja, uma transformação de um gráfico para uma tabela. Seria possível transformar uma tabela em um gráfico? Seria. Este gráfico é um exemplo disso, ou seja, nós poderíamos colocar aqui o número de gols e poderíamos representar a quantidade de gols de cada jogador através de barras. Bem, pessoal, a tecnologia pode te ajudar bastante, tanto na construção de tabelas quanto na construção de gráficos. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o Google Planilhas e, através dele, eu vou colocar a mesma informação que nós vimos na tabela anterior. E no Google Planilhas, eu posso colocar o título da minha planilha, eu posso colocar aqui o título da minha planilha como número de gols por jogador. Então, nesta primeira coluna, eu vou colocar aqui os jogadores. Então, eu escrevo aqui o jogador e coloco o nome deles nessa coluna. Então, aqui nós temos o Amoroso, depois o Bebeto, o Dodô, Denilson e, por fim, o Ronaldo. Deixa eu ajeitar isso aqui. E agora aqui eu coloco os gols, ou melhor, número de gols. Deixa eu colocar número de gols aqui. Lembrando que o Amoroso fez um total de 3 gols, o Bebeto também 3 gols, o Dodô 4 gols, o Denilson 5 gols e o Ronaldo 2 gols. Então, aqui nós temos a nossa tabela. Deixa eu centralizar isso aqui. E observe que agora nós temos a nossa tabela. Agora, uma coisa bem interessante que o Google Planilhas permite é transformar essa tabela em gráficos. Eu posso ir aqui na opção Inserir e eu vou aqui em Gráfico. E quando eu faço isso e arrasto aqui, eu tenho o meu gráfico. Ou seja, observe que aqui nós temos o número de gols, e aqui, o nosso título é número de gols por jogador. Olha, o Amoroso ele fez um total de 3 gols, o Bebeto um total de 3 gols também, e você pode ver isso tanto pelo gráfico quanto pela legenda que aparece aqui. Olha, por exemplo, o Dodô ele fez uma quantidade de 4 gols, o Denilson uma quantidade de 5 gols e, por fim, o Ronaldo uma quantidade de 2 gols. Bem, essa tabela pode ser totalmente configurada no Google Planilhas. Por exemplo, eu posso mudar o tipo de gráfico para um gráfico de setor, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui e nós podemos observar que o gráfico ele foi mudado para um gráfico de setores.
ou seja, é um gráfico de pizza, que agora está representado em porcentagens, que também aparece a legenda se você clicar em cima. E o interessante é que, além de representar em porcentagem, ele também mostra o valor absoluto. Enfim, pessoal, a tecnologia pode te ajudar bastante na compreensão de gráficos e planilhas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima!